Pode seguir? Então vamos lá. Na sequência, vamos começar a entender efetivamente o que é isso. Se a gente for juntar essas três observações que eu coloquei numa equação, né, expressando as observações matematicamente, eu tenho isso aqui, ó. Aquele φ ali vai representar o fluxo. O fluxo depende de três, né? Era o B, concorda comigo? Que é o vetor indução. É o A, que é a área. E é o cosseno de θ. Ali faz de conta que é um θ, tá, gente? Eu não achei a fonte, então vai ficar θ. Então, o que vocês estão vendo ali? Cosseno de quê? θ, tá certo? Então, é variando o ângulo, é variando a área e variando o valor do vetor indução. Tudo ok até aí? Zé, que unidade vai sair esse fluxo aí? Vai sair em Weber, que é o nome do alemão que estudou essa parte aí pra gente, tá? Você sabe que um Weber é uma unidade do B, que é o vetor indução, que é dado em T Tesla. Lembra que o vetor indução, a unidade é o Tesla, por conta do Nikola Tesla. E eu tenho a área que é metro quadrado. O cosseno do ângulo é adimensional, então ele não tem nenhuma unidade. Então cada Tesla vezes metro quadrado dá origem para mim no Weber. Weber, Weber, Weber. Certo? Desculpa, tá, gente? Eu estou cansado. Beleza até aí? Tranquilo? Só para complementar, quando é que o fluxo magnético é... Ali está errado, né? Vamos corrigir? Ó, me empresta o caderno de novo. O estagiário digitou errado ali. O que ele digitou errado? Ó, esse ângulo aqui, presta atenção, ó a reta normal aqui, ó. A reta normal é assim, não é? Concorda comigo? Eu tenho um fluxo magnético para um determinado ângulo. E o erro está que um dos dois não é máximo, é mínimo. Então pensa comigo, ó. Vamos imaginar que as linhas estão saindo aqui da tela. Tá certo? Estão todas apontadas aqui, ó, na direção e no sentido do meu braço. Se eu fizer isso aqui, ó, qual que é o ângulo que eu estou formando? Olha aqui a reta normal aqui, ó. O ângulo é zero. Se o ângulo for zero, o fluxo é o quê? Máximo. Se eu tiver um ângulo de 90, o fluxo é mínimo. Então vamos lá? Para zero, fluxo máximo. Tá correto o primeiro? Tá correto. Então o errado é qual? É o segundo, fluxo magnético mínimo. Tá certo? Aqui, ó, vamos lá. Essa aqui é o caderno. Essa aqui é a área da superfície. Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui, qual que é o ângulo formado entre o microfone e a linha que está passando por aqui? É zero. Sacaram? Se ele é zero, quer dizer que o fluxo que está passando aqui é máximo. Se eu fizer isso aqui, a linha está passando aqui e o microfone está para cima. O ângulo é quanto? 90. Nesse caso o fluxo é o quê? Mínimo. Não está passando nada porque o caderno está deitado. Não está passando nada porque o caderno está deitado. Entenderam isso, gente? Tá ok? Isso vai repetir várias vezes, vocês vão entender. Pode ficar tranquilo, tá? E nem é o mais importante do que nós vamos falar hoje, não. Até aí tudo ok? Vamos seguir? Vamos mexer então agora efetivamente com o fenômeno da indução, que é o mais importante para a gente agora. Todo mundo está enxergando aqui, gente? Eu preciso que todo mundo enxergue para a gente poder comentar. Primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo. O que esse cara tem na mão? Um ímã. Ele tem um ímã na mão. Zé, mas está parecendo um espanador. Porque ele está representando essas setinhas aí, ó. O que são essas setinhas? São as linhas de indução do campo magnético. Então você concorda comigo que do lado de lá, ó, as linhas estão saindo e do outro lado as linhas estão entrando? Quer dizer que do lado esquerdo da mão dele, polo norte. Do lado direito, polo o quê? Sul. Dá uma olhada na primeira experiência. Olha o que está acontecendo. Ele ligou esse ímã, ele ligou essa espira circular que está aí no medidor de corrente. E aí olha o que ele fez. Ele aproximou o ímã da espira. Vocês conseguem perceber que ele está aproximando o ímã da espira? Quando ele aproximou o ímã da espira, a primeira coisa que ele percebeu foi que houve uma marcação de corrente. Aquele aparelhinho ali, o amperímetro, quando não tem corrente,
ele está marcando assim, ó. Se ele marcar para um lado ou para o outro, tem corrente. A diferença é que, para um lado, a corrente é num sentido, para o outro, a corrente é no outro sentido. Então, o que a gente enxerga claramente no primeiro, ele aproximou, apareceu uma corrente dentro da espira. Milagre, coisa do capeta. Ele colocou o ímã aproximando dentro da espira, teve uma deflexão na setinha. No segundo caso, ele deixou a mãozinha parada. Está vendo que a mão dele no segundo caso está parada? Aonde que está o marcador? No meio. Isso quer dizer que não teve nenhuma corrente. No último caso, ele está afastando o ímã. A corrente apareceu no sentido oposto, porque a marcação do aparelhinho amperímetro teve uma deflexão para o outro lado. Qual que é a conclusão que a gente chega com isso? Que o que faz aparecer a corrente não é só as linhas estarem passando dentro da espira, é elas estarem variando. Então é a variação do fluxo magnético que vai gerar a corrente. Estão entendendo o que eu disse? Olha lá, ó, a variação do fluxo magnético gera em um condutor uma corrente induzida. Por que a gente chama de corrente induzida? Porque ela apareceu a partir do fenômeno da indução, que é o magnético gerando o elétrico. O contrário do que a gente estudou antes, que era o elétrico gerando o magnético. Beleza até aí? Todo mundo entendeu o princípio da indução eletromagnética? Posso passar? Pode falar, pode falar. Também, a mesma coisa, tá? Vamos imaginar que o Hugo perguntou, e se a mão do cara estivesse do outro lado? Você concorda que se a mão estivesse do outro lado, né? Ou se a espira estivesse atrás, ali no Polo Sul, eu não ia ter um fluxo de linhas de indução passando ali por dentro também? Então, tanto faz ela estar afastando ou chegando, eu teria variação de fluxo. E toda variação de fluxo gera corrente. Tudo ok até aqui? Posso passar? Então, vamos lá. Normalmente, a gente utiliza uma espira como exemplo de condutor. No dia a dia, a espira circular e a espira retangular são muito utilizadas, porque é lá que vai aparecer a corrente que eu estou gerando, tá ok? Se eu tiver um fluxo magnético muito grande, eu tenho uma corrente muito grande também, tá ok? Então é importante você saber que a variação do fluxo gera corrente e que a gente utiliza a espira para que a corrente ande nela. Para vocês, em quase todos os exercícios, vai ser ou espira circular, a grande maioria, ou espira retangular. Tá certo isso? Tá ok? Pode passar? Vamos lá. Estamos terminando, tá, gente? É tranquilo. Vamos entender o que é essa tal de lei de Faraday. Primeiro, o que a gente quer produzir? Corrente elétrica. Se eu tivesse um circuito de eletrodinâmica, quem é que ia produzir a corrente elétrica? A DDP, a diferença de potencial. A diferença de potencial, quem produz é qual aparelho do circuito elétrico? O gerador. Então, o gerador normalmente não tem uma força eletromotriz. O que a gente vai considerar? Que quando eu conseguir fazer aparecer uma intensidade de corrente dentro de uma espira, eu vou ter também uma força eletromotriz, só que ela vai ser induzida. Então, isso se chama força eletromotriz induzida, que é o mesmo que a força eletromotriz que a gente vê no gerador, só que quem deu origem não foi o gerador, não foi uma reação química, por exemplo, como acontece num gerador. Foi um fenômeno magnético que a gente está estudando agora com o nome de indução, tá ok? Olha lá, como é que eu calculo essa força eletromotriz induzida? Ela é ΔΦ sobre ΔT. O mais legal é a gente entender por que o cara fez isso, né? Menos ΔΦ sobre ΔT. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, como é que você calcula a intensidade de corrente lá no gerador? Não é a carga pelo tempo? Então, se lá tem tempo, aqui tem tempo, não tem muito segredo. O tempo continua com a mesma função na equação. A variação da carga, que é o que monta a corrente elétrica normal, foi substituída aqui pela variação do fluxo, que é o que monta a corrente induzida. Até aqui também faz algum sentido. E esse menos, de onde que apareceu? Agora a gente precisa entender efetivamente o que é o fenômeno. Olha o que eu estou fazendo. Como é que eu vou descobrir como essa corrente aparece e desaparece? Primeira situação, vamos lá. O que eu estou fazendo
no primeiro desenho, eu deixei o ímã parado, estou pegando a espira e estou aproximando a espira. Concorda comigo? Está vendo a setinha azul ali, o V? Aqui em cima, ó. Aqui em cima eu tenho o V. Isso mostra para mim que eu deixei o ímã em repouso, peguei a espira e aproximei. Você concorda que eu estou aproximando ela de que lado do ímã? Polo Norte. Polo Norte as setas saem? Concorda comigo? Se eu estiver aproximando ela do Polo Norte, o que vai acontecer com o número de linhas de indução que passa por dentro da espira? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Ó, concentra aqui, gente. Agora é a hora top para vocês prestarem atenção. Se eu estiver com a espira e aproximar ela do ímã, mais linhas vão entrar ou menos linhas? Mais linhas. Aí sabe o que a espira vai fazer? Ela vai falar assim, ó, vamos buscar o equilíbrio. Sempre pensa que a espira vai buscar o equilíbrio. Se você entender que a espira vai buscar o equilíbrio, você vai entender o que é o fenômeno da indução. Está entrando mais? Como é que a espira consegue buscar o equilíbrio? Ela vai tentar anular essas linhas que estão entrando. Para ela anular, gente, deixa eu passar para o lado de cá que fica mais fácil. Para ela anular essas linhas que estão entrando cada vez mais, porque eu estou aproximando, o que ela vai fazer? Não está entrando mais aqui? Ela vai gerar um campo tentando anular. Se está entrando mais da esquerda para a direita, ela vai gerar um campo da direita para a esquerda. E aí você vai usar a sua mão o quê? Fonte geradora de campo, gente. Mão direita. Você vai usar a sua mão direita para mostrar que se o campo gerado pela espira está nesse sentido aqui, como é que vai ser a corrente que vai aparecer na espira? No sentido voltado para o que eu estou aqui, ó, anti-horário. A corrente na espira gira assim, ó. Estão entendendo o que eu fiz? Zé, repete com calma para eu poder entender. Quando você aproxima a espira do ímã, tanto faz você aproximar a espira, aproximar o ímã, ou aproximar o ímã e a espira. Você concorda que, como é Polo Norte, mais linhas vão entrar. O que a espira vai fazer? Ela vai tentar equilibrar esse processo. Então, se tem muita linha entrando, a espira vai tentar anular o número de linhas que está entrando. Para ela anular o número de linhas que está entrando, ela mesma vai gerar um campo no sentido oposto para anular essas linhas que estão entrando. E esse campo gerado com a regrinha da mão direita vai determinar para mim o sentido da corrente induzida que vai aparecer. Até aqui tudo ok, gente? Você entende então que o que a gente tem que fazer é mostrar uma variação de fluxo o tempo todo dentro de uma espira para que a corrente apareça para anular o comportamento que está acontecendo ali. Agora vamos pensar no desenho de baixo. Ah, só uma coisa. Você concorda comigo que como a espira produziu aqui para mim um campo, uma corrente, nesse sentido aqui, ó, o campo produzido pela espira não está nesse sentido que eu estou mostrando para vocês aqui? Então quer dizer que da espira vão sair linhas criadas por ela mesma. Então quer dizer que esse lado de cá, como estão saindo linhas criadas por ela mesma, ela passa a se comportar como um ímã de polo o quê? Norte. Então quer dizer que entre essa espira e esse ímã vai aparecer uma força elétrica de quê? Uma força magnética de quê? Repulsão. Por quê? Porque como ela criou dela, isso aqui passa a se comportar como o polo norte de um ímã. Estão entendendo isso? Tá certo? Nós precisamos treinar mais. Fica tranquilo que eu vou treinar mais. Vamos para o exemplo de baixo.